Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Vou voltar a ler. Portanto, visto que temos este ministério, qual ministério? Ministério de liderança. Visto que Deus nos deu esse ministério, não desanimamos. Estão aqui comigo? Versículo 2, alguém leia bem alto, por favor. Ao invés de desanimarmos, o que tem que fazer? Versículo 2. Alguém leia versículo 3, vamos lá. Vai lendo, alguém leia. Cada um lendo um, irmãos, rápido. Podem ler. Amém. Olha que coisa extraordinária o que Paulo está falando. Paulo está falando primeiro que nós recebemos esse ministério de Deus. Liderança no reino é diferente de uma liderança secular. Liderança tem a ver com uma aptidão, ok? Liderança no reino é diferente. Paulo está dizendo que nós recebemos isso do Senhor. Nós fomos chamados. Nós precisamos acabar com esse ranço católico na igreja evangélica do clericalismo. Lembram antigamente quando a igreja tinha 3 cadeiras lá na frente, ou a igreja tem uma porção de cadeira e lá fica sentado algumas pessoas? Dá uma impressão de que aqueles que estão lá são mais santos do que aqueles que estão aqui embaixo. Isso não existe no evangelho. O Novo Testamento não traz a expressão do clericalismo, embora os líderes de hoje gostem dessa palavra. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos nós fomos em Cristo Jesus feitos sacerdotes. Nós temos dito aqui na Terceira Igreja que somos sacerdotes, ensinando os sacerdotes a serem sacerdotes. Nós recebemos esse ministério de Jesus, o ministério da liderança. Porém, olha para cá, liderança parece algo glamouroso, mas no final é algo solitário. Por isso que Paulo, quando está escrevendo, diz assim: nós não podemos desanimar nesse ministério, porque somos tentados a desanimar. Tem hora que você para como líder e fica pensando, será que vale a pena você parar para preparar um bom sermão e o povo não vir para ouvir o sermão? Será que vale a pena você preparar um bom estudo para a célula, jejuar, orar, se consagrar, preparar-se espiritualmente, chegar na célula, o povo não demonstrar nenhuma motivação? Será que vale a pena? O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: vale a pena. Primeiro porque essa liderança, esse ministério você recebeu do Senhor, e você não deve desanimar. Paulo diz assim: olha, nós somos de todos os lados pressionados, mas não podemos desanimar, ok? Nós vivemos todo dia ouvindo a voz: desiste, não vai dar certo. Os irmãos acham que o pastor não está ouvindo isso o tempo todo? Isso não vai dar certo. Olha, o povo está meio frio nisso.
adia esse negócio. São as vozes. Somos de todos os lados pressionados, mas nós não podemos desanimar. Ficamos perplexos, mas nunca desesperados. Que coisa maravilhosa. Outra coisa, nós somos perseguidos, mas nunca seremos abandonados. Diga aleluia. Nós somos abatidos, mas nunca seremos destruídos. Ou seja, o que eu quero falar com isso? O que eu quero dizer é que ser líder necessariamente implica desfrutar de algumas etapas, de algumas estações na nossa vida. Não se iluda. Deus vai colocar você como líder de célula. Deus vai usar a sua vida para que o caráter de Cristo seja forjado naqueles que estão chegando. Deus vai usar você para que haja expansão do domínio do reino, sim. Deus vai fazer com que, através da sua liderança na célula, o transbordar da adoração na célula seja vista na coletividade, nas celebrações, nas grandes celebrações. Deus vai usar a sua vida, porém, você precisa iniciar esse ministério de liderança, sabendo que esse ministério não será marcado apenas por glórias no monte. Vai chegar o dia em que você vai querer desistir. Vai chegar o dia em que você vai se sentir desanimado. Tem dia que eu sinto vontade de desistir. Tem dia que eu me sinto desanimado. Vai chegar o dia em que você será perseguido. Vai chegar o dia em que você vai se sentir abatido. Porém, a Bíblia está dizendo que você nunca será destruído, nunca será abandonado, e por isso você nunca deve viver desanimado. Por isso que eu li uma matéria do pastor Mário Simões e tocou no meu coração, me abençoou, porque ele fala sobre o significado das 4 estações do ano na vida de um líder. Eu não sei em qual estação do ano você, enquanto líder, está hoje aqui. Eu me identifiquei em uma, mas eu quero rapidamente dividir com você o que ele chama de 4 estações do ano. Por exemplo, a gente diz que a primeira estação do ano é qual? Primavera. Vamos falar as 4 em ordem, do jeito que nós conhecemos? 1, 2, 3 e já. Primavera, verão, outono, inverno. O que significa a estação da primavera? Diga para mim. Flores, mais o quê? Vida, mais o quê? Vamos lá, gente. O que é a primavera? Abundância, alegria, é a estação das flores. Beleza. Olha que coisa interessante. O pastor Mário Simões diz assim: primavera é um tempo de preparo. Grave essa palavra. Primavera é um tempo de preparo. Ele diz que essa palavra vem do latim prima, de primeiro verão. Olha que coisa legal. Primeira estação, a primeira estação de todos. E pastor Mário Simões diz que todos os anos, logo depois de um inverno, sempre aparece a primavera. Ou seja, o momento da primavera, após o inverno, é o momento em que as oportunidades surgem, é o momento em que as flores desabrocham, é o momento em que as criaturas, após o inverno, saem da sua hibernação. Primavera é o tempo de semear as sementes que um dia irão frutificar. É tempo de preparar a terra para a próxima colheita. É um momento em que a vida floresce. O que a primavera tem a ver na vida de um líder? O que a estação da primavera significa na vida de um líder? Pastor Mário Simões diz que a primavera para o líder significa o momento do preparo. É aquele momento, como ele diz, que as flores estão desabrochando, florescendo. Aquele momento em que no inverno o cara está lá na hibernação, mas na primavera agora ele sai daquele casulo, daquela caverna, e agora começa a contemplar um momento de flores, um momento de florescer, um momento de vida, como alguém disse, um momento de abundância, um momento em que as pessoas começam a semear as sementes, preparar a terra para a próxima colheita. Essa é a primavera. O que isso significa para mim, para você enquanto líder? Nós, enquanto líderes, passaremos por esse momento e precisamos passar por esse momento de preparo. Talvez hoje nós estejamos na nossa primavera.
o primeiro verão, a primeira estação, o momento do preparo, o tempo das grandes realizações, o tempo de se preparar para as grandes realizações. Aliás, existe um escritor que diz que aquele que falha em planejar, planeja em falhar. Esse é o problema de muitos líderes, a falta de organização. Irmãos, a célula é um processo sistemático. Você vai ter aquele compromisso toda semana. Se você não se preparar, se você não ajustar a sua agenda, não vai dar certo. A organização começa em você. Começa em você. Eu às vezes fico olhando, e eu trabalho muito com essa questão na igreja. Eu cobro organização. Eu cobro mordomia do tempo. Você precisa ser uma pessoa organizada, você precisa ter esse preparo. Imagine, irmãos, que eu chegasse aqui no domingo à noite, e aí, na hora da mensagem, olhasse para os irmãos e falasse assim: irmãos, hoje não vai ter mensagem não, porque eu estava fazendo outras coisas, eu estou com tanto serviço, eu não tive momento para preparar o sermão. Sabe o que os irmãos iriam falar para mim? Aliás, para mim os irmãos não iriam falar, mas os irmãos iriam pensar: que pastor irresponsável. Que pastor irresponsável. É responsabilidade dele no reino pregar. E ele tem 7 dias na semana e ele diz que não teve tempo para preparar o sermão. Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Nós, enquanto líderes, precisamos ter esse momento do preparo. Você tem as suas responsabilidades. Por exemplo, você enquanto líder, qual é a sua responsabilidade número 1? Buscar em primeiro lugar o reino. Quem busca em primeiro lugar o reino de Deus está envolvido com o quê? Com a igreja do reino. Quem está envolvido com a igreja do reino está participando de quê? Da célula. Ah, mas eu não tenho tempo. Não existe. É a estação do preparo. É a estação de semear a semente para colher na próxima colheita. É da frutificação. Ou seja, você precisa ajustar a sua agenda está muito lotada. Um dos grandes problemas nossos esse ano foi isso. Para o ano que vem, eu falei já para alguns líderes, falei para ali em casa, eu cortei esse negócio. Porque a gente fica, eu penso o seguinte: a agenda precisa nos servir e não nos tornar escravos dela. Nós, enquanto Igreja Batista, precisamos quebrar alguns paradigmas. Graças a Deus, na nossa igreja não existe isso. Mas na Igreja Batista tem que ter mês da juventude, mês do adolescente batista, mês da escola bíblica dominical, mês da família. Aí, em contrapartida, precisa ter o aniversário do Ministério Diaconal, o aniversário da MCA, o aniversário da União de Homens. Aí tem o dia do homem batista, aí tem o dia do embaixador do rei, aí tem o dia da mensageira do rei. E aí, quando a gente vê, a agenda está lotada com tanta coisa, a gente olha e fala assim: quantas pessoas estão morando no céu por conta da minha vida? E a nossa agenda é lotada, e a gente pensa que produzir muito no reino significa adoração. Não é, irmãos. Nós já vimos isso aqui. Entre produção e adoração há uma distância. Você produzir no reino não significa que você esteja envolvido com o reino. Deus não está tão interessado na produção que você tem no reino, enquanto Ele está interessado como Ele pode produzir através do seu envolvimento no reino. Agora, isso precisa ter preparo. Número 1 para mim e para você. Estação da primavera, precisamos nos organizar. Aqui, ó, líder precisa estar na escola bíblica discipuladora, líder precisa ser dizimista, líder precisa estar nas grandes celebrações. Quando acontecem as grandes celebrações na terceira igreja? Quinta e domingo. Nós já mudamos isso, irmãos, isso é fantástico. Foi muito rápido, nós já estamos com uma outra roupagem. Tem pastor que está a vida toda tentando fazer isso na igreja e não consegue. Deus fez isso para nós na terceira igreja. Hoje nós já temos uma identidade. A igreja se reúne na grande celebração quinta e domingo à noite. Domingo pela manhã é momento de estudo na escola bíblica, para os casais, momento de terapia conjugal. Tem sido uma bênção. Jovens, a questão de santificação, adolescente, adultos, conhecimento da palavra. Depois nós temos o nosso momento de liderança. Pastor, mas a gente não tem culto domingo de manhã. Eu te pergunto, se eu tenho que ter células, qual o momento que eu tenho para me reunir com vocês? Célula domingo de manhã. Porque os irmãos, alguns estudam, outros dão aula, outros trabalham. Eu tenho que ter esse momento. Então hoje, para a gente, esse momento aqui é um culto prestado ao Senhor.
É o momento do preparo, é de ajustar. Irmãos, eu como pastor dos irmãos, e tendo os irmãos como líderes, eu não posso conceber a justificativa de que o irmão não veio na celebração ou no domingo de manhã porque tinha uma outra coisa para fazer. Eu não estou falando questão de trabalho, né? Existem coisas e coisas. A liderança é pelo exemplo, é o momento do preparo. Como você vai chegar na célula e cobrar integridade do liderado se você não mostra isso com vida? Imagine eu aqui dizendo assim, irmãos precisam ser dizimistas. Aí o tesoureiro está ali sentado e fala assim, agora você vê, né? Não vejo o nome do pastor em nenhum momento lá na tesouraria, não entra um envelopinho dele lá, e ele fica pagando moral. Isso não seria terrível? Falta de integridade. Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Primavera é essa fase do preparo, é consagração, é preparar mesmo. Aqui, nenhum líder pode chegar na célula despreparado, tem que estar com o assunto na mente, tem que orar, tem que se santificar, tem que jejuar, tem que buscar poder de Deus. É a fase do preparo, é a fase do florescer. Segundo lugar, qual é a segunda estação? Primavera, verão. Se primavera é a fase do preparo, o verão é a fase do disparo. Por quê? O que é o verão? O que o verão representa para vocês? Vamos lá, falem. Calor, mais o quê? Agitação, mais o quê? O que o verão representa para você? Curtição, mais o quê? Crente também curte, gente. Frutificação, mais o quê? Verão. Ou seja, se na primavera é a fase do preparo, porque é a fase do florescer, desabrochar, sair da hibernação, preparar o terreno para a próxima colheita, o verão é a fase do disparo na vida do líder. Por que disparo? Porque verão é um tempo de muita energia, não é, gente? Euforia, alegria diante de tantas realizações. O camarada, ele passa o ano todo trabalhando para juntar o dinheirinho dele para no verão curtir a vida, é ou não é? Gasta milhões. Aliás, ele gasta o que ele não tem. Ele passa o outro ano todo pagando a dívida que ele fez no verão, mas pelo menos diz assim, eu aproveitei. É o momento da euforia, é o momento de cumprir o propósito que ele tem na vida, é uma fase de desafios, é a fase de se sentir realizado, é a fase de superação, é a fase de conquista. Se na primavera a gente precisa parar, preparar, ajustar a nossa agenda, ajustar a nossa vida, organizar, no verão é aquela fase do disparo, é a fase da euforia, é a fase que tudo está acontecendo. Já viu aquela fase? O pastor não prega nada, rapaz, fala coisa com coisa, mas quando ele sai, o irmão está assim, pastor, Deus usou o senhor de uma forma extraordinária. É a fase do disparo, tudo dá certo. É uma euforia, tudo dá certo. Entendeu? Você vai ter essa fase na sua vida de liderança. A fase em que até as piadas mais sem graça irão arrancar aplausos da multidão. Tudo dá certo. Tudo dá certo. O pessoal vai olhar e falar assim, esse cara parece que nasceu. Não posso falar porque está no Facebook, mas os irmãos já completaram o sermão. Né? Nasceu. Dá tudo certo para ele. Tudo dá certo. É igual a fase do Fluminense. Né? No ano passado, tudo dava certo. Graças a Deus esse ano está dando tudo errado, mas no ano passado tudo dava certo. O cara chutava para lá, a bola batia em alguém, entrava. Aí era gol. Era terrível. Pra gente, Flamengo, era terrível. Ver aquela fase do disparo, da euforia, a fase da produção. Ou seja, a estação do verão, para mim e para você, essa fase do disparo, é a estação de almejar sucesso naquilo que a gente faz. Você precisa aproveitar o momento da glória no monte, porque vai ter o momento do sofrimento no vale. Eu tive um professor que ele dizia o seguinte, você precisa aproveitar essa fase, entendeu? Para você acelerar fundo, para quando vier a descida, você descer e ter embalo para subir novamente. É a fase do disparo, é a fase das realizações, é a fase de almejar sucesso, é o tempo de fazer acontecer, é o tempo de crescer, é o tempo de ser criativo, é o tempo de ganhar dinheiro.
É o tempo de comprar, é o tempo de assumir novos riscos, é o tempo de fazer mudanças, é o tempo de aumentar a família, é o tempo de produzir, sentir-se realizado, ou seja, é o disparo. Eu estou vivendo ainda o meu verão na terceira igreja. Essa fase do disparo. Desde quando eu cheguei, eu estou no verão, tudo dá certo. Já viu? Dá tudo certo, irmãos. Tudo dá certo, sermão sem pé, sem cabeça que Deus coloca no seu coração e você diz assim, isso não tem nada a ver, igual quinta-feira, nada a ver, um sermão sem pé, sem cabeça, está muito teológico. E aí quando você vai para casa, você ouve uma porção de gente mandando SMS, ligando assim, pastor, que bênção, eu precisava ouvir isso, não sei o que, é a fase do disparo, dá tudo certo. Você vai ter essa fase na sua vida. Conseguem compreender, sim ou não? Você precisa aproveitar essa fase. É a melhor fase para fazer as mudanças. Por que você acha que o pastor implantou tudo nesse... porque está dando tudo certo. Eu tenho que aproveitar. Eu não posso esperar a igreja enrijecer para mostrar para a igreja a visão que Deus colocou no meu coração. Está dando tudo certo. Embora eu saiba que nós ainda passaremos por momentos difíceis. Podem ter certeza disso. Mas se nós tivermos cumprido a nossa fase de preparo na primavera, nós seremos capazes de suportar os momentos difíceis. Então o verão para mim, para você, significa isso. Se primavera é preparo, o verão é essa fase do disparo. É a fase de você ter por objetivo não somente informar, mas formar para transformar. É isso que eu estou querendo fazer com os irmãos. Eu não quero apenas um púlpito que informe. Eu quero um púlpito que, além de informar, forme os irmãos para transformar outros. Compreendem, sim ou não? É nesse sentido. Terceira estação do ano. Primavera, verão. O que é outono para você? Hã? Fala alto, gente. As folhas caem, mas o quê? O que é o outono? Aliás, nós estamos no outono, não, nós estamos no inverno, né? O que é o outono? Ventania, frutos, dá fruto no outono? Galhos secos, mas o que no outono? Recomeço. É interessante que o pastor Mário Simões diz assim, o outono começa quando a primeira folha da árvore despega do galho e cai lentamente no chão. Se a primavera é a fase do preparo, e o verão é a fase do disparo, olha aqui, o outono na vida de um líder é a fase do eu paro. Primavera é o preparo, ajustar a agenda, é o momento de florescer, de preparar o terreno para colher, para frutificar na próxima colheita. O verão, o tempo de energia, o tempo do disparo, o tempo da euforia, o tempo de produzir, está dando tudo certo. Aproveitar o verão, aproveitar, é produzir, é realizar, é colher, é guardar, é amar, é fazer diferença, é cumprir propósito. Porém, o outono é a fase do eu paro. Por quê? Isso na vida de um líder. Porque diz pastor Mário Simões que o outono começa quando a primeira folha da árvore despega do galho e cai lentamente no chão. E isso faz com que se inicie o período ou a estação das perdas, lutas e provações. A palavra outono no inglês é o quê? Autumn. Quer dizer, ele diz que uma das etimologias da palavra tem a ver com tal do fall. Fall. E ele diz que fall significa queda. Interessante. Quer dizer, a palavra outono, ela é imparcial, ela pode ser identificada como fall, e ele diz que isso, a tradução literal de fall é queda, ou seja, é a primeira folha da árvore a cair. E isso na vida de um líder é o seguinte, é a fase que nós vamos viver. Irmãos, nós vamos viver enquanto líder essa fase. Às vezes é briga no casamento. Às vezes é perca do emprego. Às vezes é a doença de uma pessoa da família. São fases. Fases de perda. Às vezes é um e-mail
relatando que você perdeu 50% de alguma coisa. Está dando para entender? Às vezes é uma carta que você encontra em casa, dizendo que ele não te ama mais e foi embora e que nunca mais vai voltar. São os momentos das perdas. Por isso que ele diz que na vida de um líder, outono pode significar a fase do eu paro. Eu paro por quê? Eu preciso colocar minha vida em ordem. Não é verdade? Doente não dá saúde para outro doente. Doente só dá doença. Então é a fase do eu paro. É a fase de você parar, de você olhar para essas lutas, para essas provações, saber que você vai passar por elas. Elas não significam o fim da sua caminhada, são etapas, são estações do ano. O ano não é composto apenas de outono, tem outras estações, mas também você não tem como passar o ano todo sem desfrutar do outono. Então você não tem como exercer uma vida de liderança sem ter o outono na sua vida. O momento da perda, o momento da dificuldade, o momento em que você decide que passe. Aliás, outono na vida de um líder é a estação que o líder deseja que passe mais rápido, que é o momento do sofrimento. E no momento do sofrimento, irmãos, eu vou dizer uma coisa. A gente fica envolvido no sofrimento e tem vontade de parar. Mas depois que aquele sofrimento passa, a gente percebe que foi naquele momento do sofrimento em que nós produzimos mais para o reino de Deus. Fantástico. Então, se primavera é o preparo e verão é o disparo, outono, período das perdas, das provações, é o momento do eu paro. Não adianta você estar ganhando o mundo e perder a sua própria família. A primeira célula que você deve liderar é a sua casa. É a sua casa. É o seu casamento, são os seus filhos. Estão entendendo? As coisas não estão bem na sua casa. O que você precisa fazer? Eu paro. Toca a buzina. Toca a trombeta. Peça ajuda aos seus líderes. Eles vão te ajudar. Porque é fase. Vai passar, irmãos. Vai passar. Você pode ter certeza, vai passar. Mas enquanto não passar, você precisa ter essa compreensão do eu paro. Eu volto a dizer, o outono, na minha opinião, é a fase em que cada líder deseja sair mais rápido dela. Ninguém gosta de sofrer, né? Ninguém gosta de sofrer. E por último, se primavera é preparo, verão é disparo e outono é eu paro, pastor Mário Simões diz que o inverno na vida do líder é a estação do reparo. O que é inverno? Frio, mais o quê? O desejo de aquecer-se, mais o quê? Tempo fechado, mais o quê? O que o inverno significa para vocês? Quem gosta do inverno? Nós estamos nele. Aconchego, ou seja, ele diz que o inverno é uma das estações mais extremas do ano. Por quê? Porque é a estação em que é marcada por temperaturas muito baixas, e por conta das temperaturas baixas, as pessoas são forçadas a ficar em casa, elas não saem na rua, elas querem ficar aquecidas, elas querem ficar protegidas em casa, elas querem ficar em ambientes fechados. Pegaram, sim ou não? É a fase do líder. Talvez essa tenha sido a fase de Eliseu, quando estava fugindo de Jezabel. É a fase do inverno. É a fase de querer ficar, quietinho, dentro de casa, sem contato com ninguém, na caverna. Ele diz que essa fase é a fase do reparo na vida do líder. Que fantástico! Que coisa extraordinária! A estação do inverno na vida é um tempo em que nos fechamos, nos afastamos e, a exemplo dos animais, também hibernamos. Já aconteceu com você? Aquela fase de você não querer olhar para ninguém, se sentir a pior pessoa do mundo, não querer sair na rua, não querer aparecer para ninguém, querer ficar trancado dentro do quarto. Já apareceu essa fase para você? Quem aqui já viveu uma fase assim? É a fase do inverno.
Só que pastor Mário Simões diz que essa fase significa a fase do reparo. Foi naquele momento da fase do inverno na vida do líder chamado Elias. Eu acho que antes eu falei Eliseu, né? Falei errado, Elias. Foi naquele momento que houve o reparo. Mas, Senhor, eu fiquei sozinho. Todo mundo morreu. Eu tenho que ficar escondido aqui, senão eu também vou morrer. Foi naquele momento que, primeiro, Deus enviou comida para o profeta. Foi naquele momento que Deus apareceu para o profeta, não no fogo, no terremoto, mas na calmaria. E foi naquele momento que Deus reparou a visão de Elias, dizendo o seguinte: Elias, meu filho, você está achando que você é o único? Ainda existem 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Quando a gente deseja ficar hibernado, ok? Fechado, longe de todo mundo, é nessa hora que Deus aparece para a gente assim: meu filho, não para não. Existem ainda 7.000 joelhos que não se dobraram, você pode continuar em frente. Esse momento é necessário apenas para a questão do reparo na sua vida. Você precisa continuar. O problema é que o cansaço do verão, né? Você curte muito, é a euforia, você gasta muita energia. O cansaço do verão, as perdas, as feridas causadas pelo outono, isso tudo pode abater o nosso espírito e nos fazer viver constantemente nesse inverno. Mas lembre-se de uma coisa: assim como o ano possui 4 estações, nós também na vida possuímos 4 estações. Nós não podemos ficar o tempo todo no inverno. O relógio continua rodando, as estações continuam mudando, e você, quando menos esperar, sairá da hibernação, deixará o inverno e voltará a viver novamente no tempo do preparo, o tempo da primavera, o tempo do florescer, né, o tempo de você frutificar, o tempo de você preparar o terreno para produzir novamente. Ou seja, nós, enquanto líderes, precisamos ter a certeza de que parece glamouroso, mas não é. Nós teremos o tempo do preparo na nossa vida, nós teremos o tempo do disparo, nós teremos o tempo, seremos obrigados a desfrutar do tempo do eu paro, mas eu glorifico a Deus porque também vai chegar o tempo do reparo. E esse reparo, ele vem para que você produza ainda mais para o reino de Deus. Amém, gente? Essa ministração serve para você enquanto líder de célula, essa ministração serve para você enquanto sacerdote do lar, essa ministração serve para você enquanto profissional, enquanto líder na instituição em que você trabalha, enquanto a mãe, né, na educação dos filhos. Ou seja, nós teremos na vida o tempo do preparo, o tempo do disparo, o tempo do eu paro e o tempo do reparo. Que Deus nos abençoe.